E se tudo o que você aprendeu sobre o tempo estivesse incompleto? Não errado, mas perigosamente simplificado. Desde cedo nos ensinaram que o passado está fixo, o presente acontece agora e o futuro ainda não existe. Essa sequência parece tão óbvia que raramente é questionada. No entanto, nos laboratórios mais avançados do mundo, físicos vêm acumulando evidências de que essa linha reta pode ser apenas uma ilusão conveniente. Experimentos reais, conduzidos com extremo rigor científico, indicam que eventos que ainda não aconteceram podem influenciar resultados que já deveriam estar definidos. Não se trata de crença, espiritualidade ou especulação filosófica, mas de dados mensuráveis, analisados estatisticamente, publicados em revistas científicas de alto impacto. A pergunta que surge é simples e ao mesmo tempo perturbadora. Se o futuro pode afetar o presente, o que isso diz sobre a natureza da realidade em que vivemos? Durante séculos, a ideia de causalidade sustentou não apenas a ciência, mas toda a estrutura do pensamento moderno. Causa vem antes, efeito depois. Essa lógica construiu máquinas, sistemas econômicos, teorias sociais e até a forma como julgamos ações humanas. A física clássica reforçou essa visão ao descrever o universo como um mecanismo previsível, onde, conhecendo as condições iniciais, seria possível calcular o que aconteceria a seguir. A mecânica quântica, porém, introduziu uma ruptura silenciosa. Ela revelou que, em escalas microscópicas, partículas não possuem propriedades bem definidas até serem observadas. Isso já foi um choque profundo. Mas o que poucos sabem é que certos experimentos vão ainda mais longe, sugerindo que a própria decisão de observar, feita no presente, parece definir o comportamento que a partícula apresentou no passado. Esses experimentos não surgiram de um desejo de desafiar o senso comum, mas da tentativa honesta de entender paradoxos que não se encaixavam nos modelos tradicionais. Quando físicos começaram a testar versões cada vez mais refinadas de experimentos de interferência e medição quântica, perceberam algo inquietante. Alterar a configuração do experimento após a partícula já ter iniciado seu percurso não alterava apenas o resultado final, mas a forma como todo fenômeno precisava ser descrito. Em termos simples, a realidade parecia se ajustar à escolha feita depois. Isso não é interpretação livre, mas uma conclusão que emerge da matemática e da análise dos dados. Ignorar esse fato não o faz desaparecer, apenas o empurra para fora do debate público. É aqui que entra o conceito de retrocausalidade, uma palavra que soa estranha porque desafia nossa intuição mais básica. Retrocausalidade não significa viagem no tempo no sentido cinematográfico, nem mensagens conscientes vindas do futuro. Significa, em termos científicos, que a separação rígida entre passado e futuro pode não existir no nível fundamental da natureza. Alguns modelos teóricos propõem que eventos quânticos sejam definidos por condições tanto passadas quanto futuras, formando uma estrutura temporal mais complexa, onde o fluxo linear do tempo emerge apenas como uma aparência macroscópica. Essas ideias não são marginais, elas são discutidas por físicos renomados, justamente porque oferecem soluções elegantes para problemas reais que a física enfrenta há décadas. O mais desconfortável em tudo isso não é apenas o desafio intelectual, mas as implicações profundas que essas descobertas carregam. Se o tempo não é linear da forma como acreditamos, então previsibilidade, controle e até a noção de decisão precisam ser repensadas. Isso toca em pontos sensíveis demais para serem discutidos abertamente fora do meio acadêmico, pois abalam narrativas que sustentam sistemas inteiros de organização social e mental. Ainda assim, os experimentos continuam sendo realizados, os resultados continuam sendo confirmados e o silêncio em torno deles diz muito. Talvez não estejamos diante de uma nova teoria extravagante, mas de uma verdade incômoda. A realidade pode ser muito mais estranha, interligada e não linear do que fomos condicionados a aceitar. Para compreender por que esses resultados são tão desconcertantes, é necessário mergulhar no ponto exato onde a física quântica começa a colidir com nossa intuição mais básica. Durante muito tempo, acreditou-se que o comportamento estranho das partículas se resolvia no momento da medição, como se a observação apenas revelasse algo que já estava lá. Porém, ao analisar cuidadosamente certos experimentos, os físicos perceberam que essa explicação não era suficiente. A questão não era apenas o ato de medir, mas o momento em que a escolha da medição era feita. Em alguns cenários experimentais,
Essa escolha ocorre depois que o evento quântico já deveria estar encerrado. Ainda assim, os resultados se ajustam perfeitamente à decisão tardia, como se o passado permanecesse em aberto até o presente definir o que realmente aconteceu. Esse ponto marca uma virada silenciosa na história da ciência. Não estamos falando de um experimento isolado ou de um erro estatístico improvável. Estamos falando de padrões consistentes, repetidos em diferentes laboratórios, com tecnologias cada vez mais sofisticadas. A matemática funciona, as previsões batem com os resultados, e ainda assim, a explicação clássica falha. O que se observa é que a partícula não se comporta como se tivesse uma história definida antes da medição. Em vez disso, sua história parece ser construída de forma contextual, dependendo do tipo de pergunta que fazemos à natureza, mesmo quando essa pergunta é formulada depois do evento. Isso obriga a ciência a encarar uma possibilidade inquietante. Talvez o passado não seja um registro fixo, mas algo mais parecido com uma potencialidade que só se consolida quando o presente exige uma resposta. Esse tipo de conclusão gera desconforto porque atinge diretamente o coração da causalidade. Se o passado não está completamente definido, então a ideia de uma cadeia rígida de causas e efeitos começa a se desfazer. Para muitos físicos, aceitar isso é mais difícil do que aceitar partículas atravessando barreiras impossíveis ou existindo em vários estados ao mesmo tempo. Ainda assim, algumas das mentes mais respeitadas da física teórica passaram a explorar modelos nos quais o tempo não é uma seta única apontando para frente, mas uma estrutura mais simétrica, onde passado e futuro participam juntos da definição dos eventos. Essas abordagens não surgem por gosto ao exotismo, mas por necessidade lógica. Sem elas, certos resultados experimentais permanecem sem explicação coerente. O mais intrigante é que essas ideias não violam as equações fundamentais da física. Pelo contrário, elas surgem naturalmente quando se leva a matemática quântica às últimas consequências. Em algumas formulações, o estado de um sistema quântico não é descrito apenas por informações vindas do passado, mas também por condições futuras impostas pela medição. Isso cria uma espécie de diálogo temporal, onde o evento final ajuda a determinar o comportamento intermediário. Do ponto de vista técnico, tudo permanece consistente. Do ponto de vista intuitivo, porém, é profundamente perturbador. Afinal, fomos treinados a acreditar que o futuro ainda não existe e, portanto, não pode influenciar nada. Esse choque entre o que os dados mostram e o que estamos dispostos a aceitar explica por que esses temas raramente são discutidos de forma clara fora do meio científico. Não é que falte evidência, mas que as implicações são grandes demais para serem absorvidas facilmente. Se o tempo não flui de maneira linear no nível fundamental, então muitas certezas começam a balançar. A própria noção de escolha, planejamento e previsibilidade passa a depender de um nível macroscópico de descrição, não da estrutura mais profunda da realidade. A física, nesse ponto, deixa de ser apenas uma ciência sobre partículas e passa a questionar a própria forma como entendemos o que significa acontecer. E é justamente essa fronteira desconfortável que torna esses experimentos tão difíceis de ignorar e, ao mesmo tempo, tão pouco divulgados. À medida que esses experimentos avançaram, ficou cada vez mais difícil sustentar a ideia de que estamos lidando apenas com um truque matemático ou uma curiosidade estatística. O que começou como uma anomalia técnica passou a revelar um padrão profundo. A realidade quântica não parece respeitar a separação rígida entre antes e depois. Em alguns cenários experimentais, os dados só fazem sentido quando se assume que o evento final participa ativamente da definição do evento inicial. Isso não é uma licença poética, mas uma exigência lógica imposta pelos resultados. Quando os físicos tentam forçar uma explicação clássica, surgem contradições. Quando aceitam a possibilidade de uma influência temporal bidirecional, as equações se fecham de forma elegante. Esse ponto é crucial, porque revela algo raramente discutido fora da academia. A ciência não avança apenas confirmando intuições antigas, mas abandonando crenças profundamente enraizadas quando elas deixam de explicar os dados. A resistência à retrocausalidade não vem da falta de evidência, mas do impacto conceitual que ela provoca. Aceitar que o futuro possa participar da definição do presente significa admitir que o tempo, como percebemos, talvez seja uma construção emergente, não um elemento fundamental da realidade.
Em outras palavras, aquilo que chamamos de fluxo do tempo pode ser apenas uma consequência da nossa posição limitada dentro de um sistema muito mais complexo. Algumas interpretações modernas da física quântica propõem exatamente isso, que o universo, em seu nível mais profundo, não evolui momento a momento, mas existe como uma totalidade espaço-temporal. Dentro dessa totalidade, eventos não são organizados apenas por uma sequência causal simples, mas por relações mais sutis de consistência global. Quando observamos algo, não estamos apenas registrando um fato, mas selecionando uma história possível entre várias. Essa ideia não elimina o rigor científico, pelo contrário, ela surge para preservar a coerência das leis físicas sem recorrer a suposições artificiais. O desconforto vem do fato de que essa visão desloca o ser humano do papel de observador passivo para algo muito mais envolvido na própria estrutura do fenômeno observado. É nesse ponto que o debate deixa de ser puramente técnico e começa a tocar questões profundas sobre realidade e conhecimento. Se diferentes escolhas de medição produzem diferentes histórias consistentes, então a pergunta o que realmente aconteceu perde o significado absoluto que sempre teve. O que existe são descrições válidas dentro de contextos específicos. Isso não significa que tudo é relativo ou subjetivo, mas que a realidade pode ser contextual de uma forma muito mais radical do que estamos acostumados. Essa conclusão não agrada sistemas que dependem de previsibilidade rígida e narrativas lineares, o que ajuda a explicar por que esses temas raramente são apresentados de forma direta ao grande público. Ainda assim, ignorar essas implicações não as torna menos reais. Os experimentos continuam apontando para a mesma direção, e novas tecnologias permitem testes cada vez mais precisos. A pergunta que fica não é se essas ideias são estranhas, mas se estamos dispostos a encarar o fato de que o universo pode não funcionar de acordo com as categorias simples que herdamos do pensamento clássico. Talvez o maior choque não seja descobrir que o tempo é diferente do que imaginávamos, mas perceber que sempre foi, e apenas agora estamos começando a enxergar as evidências com clareza. Ao aprofundarmos a análise desses fenômenos, percebemos que a retrocausalidade não é um detalhe exótico, mas um indicador de que a própria estrutura da realidade é mais elástica do que fomos levados a acreditar. Cada experimento que demonstra que escolhas feitas no presente podem condicionar resultados passados desafia não apenas a física clássica, mas também a forma como pensamos sobre liberdade, responsabilidade e causa e efeito. O que antes parecia intuitivo, que o passado é fixo e inalterável, mostra-se uma simplificação conveniente, prática para nossas vidas cotidianas, mas insuficiente para descrever o que acontece nos níveis mais fundamentais do universo. Esse é o ponto crucial. A física quântica nos obriga a reconhecer que a realidade pode ser simultaneamente mais estranha, mais complexa e mais conectada do que nossa mente está preparada para compreender. O impacto disso se estende para além dos laboratórios. Se o passado não é absoluto, e o presente pode moldar eventos que acreditávamos já concluídos, então conceitos que usamos para organizar nossas experiências podem precisar de revisão. A ideia de determinismo, que sustentou séculos de ciência e filosofia, é questionada. Não porque o mundo seja arbitrário, mas porque a causalidade pode ser bidirecional, e o tempo, em seu nível mais profundo, pode não ter a direção linear que percebemos. Cada decisão, cada observação, torna-se parte de um emaranhado de possibilidades interconectadas, em que passado, presente e futuro dialogam de maneiras sutis, mas consistentes, com as leis fundamentais da natureza. Isso leva a uma reflexão inevitável: como lidar com essa estranheza sem recorrer a interpretações místicas ou pseudocientíficas? A resposta está na própria ciência, que nos ensina a separar os dados das narrativas impostas pelo senso comum. O que os experimentos realmente mostram é que o universo responde de forma coerente a uma lógica que ainda não assimilamos totalmente, uma lógica que combina potencialidade e consistência temporal. As partículas quânticas não estão trapaceando, nem o futuro está conspirando contra o presente. Elas apenas revelam que a realidade não se limita à sequência linear de eventos que nossos sentidos e hábitos mentais nos fizeram acreditar ser a única possível. À medida que a tecnologia avança e experimentos mais sofisticados se tornam viáveis, as evidências se acumulam e se tornam impossíveis de ignorar. Laboratórios em todo o mundo confirmam que fenômenos como escolha retardada e retrocausalidade não são exceções, mas indícios de um padrão mais profundo,
uma arquitetura subjacente à realidade que desafia nossa compreensão intuitiva. Isso não significa que cada aspecto da vida cotidiana seja afetado, mas que a estrutura subjacente do universo é radicalmente diferente do que a experiência cotidiana sugere. Aceitar essa realidade exige coragem intelectual. É necessário abandonar a sensação de controle absoluto, abrir espaço para a incerteza e reconhecer que o cosmos é mais maleável, interligado e surpreendente do que qualquer narrativa linear permitiria. O que esses experimentos nos oferecem, portanto, não é apenas um choque conceitual, mas uma oportunidade. Uma oportunidade de expandir nossa visão do tempo, da causalidade e da própria existência. Quando entendemos que o futuro pode moldar o presente de formas sutis e mensuráveis, começamos a perceber que nosso papel no universo é mais ativo do que acreditávamos. Não estamos apenas observando passivamente a realidade, participamos da construção de suas histórias, interagindo com potencialidades que, até agora, pensávamos ser imutáveis. Esse reconhecimento não é conforto fácil, mas é profundo, transformador e, acima de tudo, cientificamente fundamentado. A cada nova descoberta, a física quântica nos convida a reconsiderar não apenas o que sabemos, mas como sabemos, e a aceitar que a verdade do universo pode ser infinitamente mais estranha e fascinante do que qualquer ficção ousaria imaginar. Chegamos ao ponto em que a física quântica deixa de ser apenas uma disciplina técnica e se transforma em um espelho que reflete os limites da nossa compreensão. Os experimentos de retrocausalidade e escolhas retardadas nos forçam a enfrentar uma realidade desconfortável. O tempo que percebemos pode ser apenas uma projeção macroscópica de uma estrutura muito mais complexa, na qual passado, presente e futuro não são compartimentos estanques, mas camadas interligadas de possibilidades. Cada medição, cada decisão experimental, não é apenas um registro passivo da realidade, mas um ato que participa da definição do que aconteceu. A noção de uma história única, linear e imutável, que nos conforta há séculos, começa a se desfazer diante de dados concretos, estatisticamente sólidos e matematicamente consistentes. Essa revelação abre espaço para implicações ainda mais profundas. Se a realidade pode ser moldada por escolhas futuras, mesmo de forma sutil, então a compreensão humana da causalidade, do livre-arbítrio e da responsabilidade precisa ser revisitada. Não se trata de afirmar que podemos manipular o passado conscientemente, mas de reconhecer que a natureza não se limita à narrativa linear que nossas mentes construíram para navegar no mundo. Cada decisão e cada observação tornam-se parte de um tecido mais intrincado, onde eventos aparentemente independentes estão conectados por uma lógica temporal que desafia nossa intuição. O universo, nesse sentido, se mostra simultaneamente estruturado e flexível, previsível em alguns níveis e surpreendentemente maleável em outros. A ciência que nos trouxe até aqui não se baseia em metáforas ou especulação, mas em experimentação rigorosa e análise crítica. Experimentos com fótons, elétrons e sistemas quânticos complexos revelam que os efeitos observados não podem ser explicados por casualidades ou interferências triviais. Os padrões persistem mesmo quando todas as variáveis clássicas são controladas, reforçando a ideia de que a retrocausalidade é uma característica real do mundo quântico, não um artefato experimental. Isso nos obriga a repensar conceitos fundamentais, mas também nos oferece uma oportunidade única de expandir nossa compreensão da realidade de forma que antes parecia impossível. O que parecia impossível ou contraintuitivo se revela, na verdade, como uma faceta coerente e mensurável do cosmos. À medida que absorvemos essas descobertas, uma pergunta inevitável surge: como integrar essa visão radical do tempo em nossa experiência diária? Embora o impacto direto possa não ser imediato, a mudança conceitual é profunda. Entender que o futuro pode influenciar o presente, ainda que apenas em níveis microscópicos, altera a forma como pensamos sobre potencialidades, decisões e até mesmo sobre o papel da consciência na construção da realidade. Não se trata de crença, mas de reconhecimento de evidências que nos desafiam a expandir a mente além das categorias que foram tradicionalmente impostas. A física quântica, nesse contexto, não apenas descreve o universo. Ela nos convida a questionar nossas próprias certezas, a aceitar o desconforto do desconhecido e a explorar a interconexão profunda entre eventos que antes considerávamos isolados. Ao final, os experimentos de tempo quântico e retrocausalidade nos deixam uma lição clara. A realidade é mais estranha,
mais rica e mais interconectada do que nossa intuição permite perceber. O passado não é uma prisão, o presente não é uma ilha, e o futuro não é um território inacessível. Todos esses momentos estão, de maneiras sutis, entrelaçados em uma dança que desafia nossas categorias mais básicas de compreensão. Aceitar isso é abrir-se para um universo em que a ciência não é apenas um mapa do que já existe, mas uma ferramenta para perceber o que ainda está em potencial, uma oportunidade de enxergar o cosmos como uma teia dinâmica de possibilidades, onde cada escolha e cada observação tem o poder de moldar, em níveis que apenas agora começamos a entender, a própria tessitura da realidade. A verdade que emerge desses estudos não é confortável, mas é fascinante, transformadora e, acima de tudo, absolutamente real. Se esse conteúdo ampliou a sua visão sobre a realidade, considere se inscrever. Aqui, cada vídeo aprofunda um pouco mais a conexão entre mente, consciência e o próprio tecido do universo. Se isso faz sentido para você, é aqui que você deve estar.